Olá, eu sou o Sábio, sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com amplificadores operacionais. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos nossos experimentos com filtros ativos, certo? Continuando a nossa aula de filtro com a topologia MFB. Na aula de hoje, eu vou te mostrar como projetar e montar um filtro MFB passa altas de segunda ordem. Tá legal? Na aula passada eu te mostrei como montar um filtro passa baixas com essa topologia e hoje a gente vai para o nosso passa altas. No mesmo esquema de sempre. Primeiro eu vou te mostrar o diagrama do circuito, certo? Os componentes que a gente vai utilizar. E aí eu vou te mostrar um projeto de um filtro para a gente fazer os cálculos dos nossos componentes, certo? E ir lá para o LT Spice, simular o nosso circuito e verificar os nossos resultados, tá legal? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal do Professor Jalbert você vai encontrar diversos conteúdos, certo? Tem cursos práticos, cursos teóricos, questões do ENAD, dicas de aprendizagem, enfim, tem muito conteúdo bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Além de que com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo novo para você. Certo? Então já estou contando com sua curtida e com sua inscrição. Os recados estão dados, agora vamos lá para o nosso experimento. Bom, aqui eu estou com o diagrama do circuito que a gente vai montar na nossa aula de hoje, certo? Do nosso filtro passa altas ativo MFB de segunda ordem. E como você pode observar, certo? Por a gente estar utilizando a topologia MFB, que foi a topologia que a gente utilizou na última aula, o nosso circuito é bem semelhante ao filtro passa baixas da aula passada, certo? Se você observar, a única coisa que a gente está mudando aqui é justamente a posição dos nossos componentes. Para o filtro passa baixas, a gente tinha 3 resistores e 2 capacitores. E aqui para o nosso filtro passa altas, a gente tem 3 capacitores e 2 resistores. E aí, para a gente determinar o valor de cada um desses componentes, a gente pode recorrer a essas 3 equações aqui. Olha só, a gente tem que o ganho em módulo do nosso circuito é igual a C1 sobre C3, certo? C1 pode ter o mesmo valor de C2, certo? E a frequência de corte do nosso circuito é dada por 1 sobre 2π, que multiplica a raiz de R1, R2, C2, C3. Tá legal? E aí, para a nossa aula de hoje, eu trouxe o seguinte exemplo. A gente vai projetar um filtro passa altas com uma frequência de corte de 1 kHz, um ganho de 1, certo? O capacitor C1 tem 10 nanofarads e o resistor R1 tem 3 kΩ. A partir dessas informações, a gente consegue calcular que o nosso resistor R2 vai ter aproximadamente 43 kΩ, tá legal? E que os capacitores C2 e C3 também vão ser de 10 nanofarads, assim como o nosso capacitor C1, beleza? Então agora que a gente tem aqui o valor dos componentes do nosso filtro, vamos lá para o LT Spice montar o nosso circuito e verificar os nossos resultados. Bom, aqui no LT Spice, como a gente está utilizando mais uma vez a topologia MFB, eu te mostrei como essa topologia na aula passada, eu deixei aqui, olha, justamente o nosso circuito com os espaços para os nossos componentes, certo? Na aula passada, para o filtro passa baixas, a gente tinha 3 resistores e 2 capacitores, e aqui, para o nosso filtro passa altas, a gente vai ter 3 capacitores e 2 resistores, certo? Então, primeiro eu vou vir aqui em capacitor, Ctrl R para rotacionar, e vou posicionar os nossos 3 capacitores, tá legal? Nessas posições aqui. Em seguida, eu vou vir aqui em resistor, e vou posicionar os nossos 2 resistores nessas posições aqui, beleza? Então aí, utilizando a estrutura lá do nosso filtro passa baixas, que eu te mostrei como montar na aula passada, a gente montou aqui o nosso filtro passa altas com a topologia MFB. Tá legal? Mais uma vez aqui eu vou utilizar uma alimentação de mais ou menos 12 volts aqui, certo? No nosso amplificador operacional, que eu estou utilizando o modelo AD549. Configurei aqui a minha fonte de tensão com AC amplitude de 1, tá legal? E agora eu vou colocar os valores de cada um desses componentes. Primeiro vou vir aqui em C1, botão direito, 10N, que são 10 nanofarads, e vou fazer o mesmo para C2 e C3.
todos com 10 nanofarad. Vou vir aqui em R1, vou colocar 3K, que são 3 kΩ, e aqui em R2 eu vou colocar 43K, que são 43 kΩ. Beleza? Coloquei os valores de todos os componentes aqui do meu circuito e o circuito está pronto e já pode ser simulado. Então a gente vem aqui em Run, certo? E a primeira análise que a gente vai fazer é a AC Analysis, certo? Então eu mudo aqui para AC Analysis. Type of Sweep, vou colocar década, número de pontos por década 1000, frequência inicial 1 e frequência final, vou colocar aqui 100K, certo? 100 kHz. Vou clicar em OK e o nosso circuito está sendo simulado. Se eu clicar aqui na saída do meu circuito, eu vou ter justamente a resposta em frequência do meu filtro passa altas. E a gente consegue observar aqui graficamente que o circuito está se comportando como um filtro passa altas. Beleza? Para a gente verificar se a nossa frequência de corte foi determinada corretamente, a gente clica aqui, olha, vai aparecer aqui esse cursor, certo? A gente arrasta o cursor aqui para o ganho máximo do nosso filtro, que é aqui em aproximadamente 2,6 dB, tá legal? E a gente agora vai arrastar para a esquerda até 2,62 dB menos 3 dB, certo? Então a gente vai arrastar para aproximadamente menos 1,62 dB. Quando a gente arrastar aqui, olha, a gente vai ver que esse valor de menos 1,62 dB aproximadamente está na frequência de aproximadamente 1 kHz, certo? Que é justamente a frequência que a gente projetou o nosso filtro passa altas aqui, beleza? Então, pela resposta em frequência aqui do nosso circuito, o nosso filtro está funcionando corretamente. Outra análise que a gente pode fazer é uma análise no tempo. Então, eu vou vir aqui apagar a minha diretiva .AC, tá legal? Vou vir aqui na minha fonte de tensão de entrada, vou configurar ela como uma senoide, com amplitude de 1 volt e uma frequência de, inicialmente, 100 Hz, tá legal? Que é menor que a nossa frequência de corte. Vou vir aqui em Run, vou deixar na aba transiente e vou colocar aqui um tempo de simulação de 10 milissegundos, tá legal? Aqui na minha entrada eu tenho a minha senoide, com 1 volt de amplitude. E aqui na minha saída, olha só, eu vou ter o meu sinal quase que completamente atenuado. Tá legal? Então, o nosso circuito aqui, o nosso filtro passa altas, está funcionando corretamente para o nosso primeiro caso, certo? Coloquei aqui uma frequência menor que a minha frequência de corte, e na saída eu tenho o meu sinal praticamente atenuado. Agora eu vou vir aqui novamente na minha fonte de tensão, agora eu vou colocar 10K, certo? Que são 10 kHz, e portanto maior que a nossa frequência de corte. Beleza? Vou ajustar aqui o tempo de simulação para 1 milissegundo. E vou simular novamente o meu circuito. E aí, olha só. Na minha entrada eu tenho aqui o meu sinal em verde, certo? Um senoide com 1 volt de amplitude. E na minha saída agora eu tenho uma senoide, certo? Bem semelhante aqui ao nosso sinal de entrada, com um ganho de aproximadamente 1, certo? Então, para o nosso segundo caso, para um sinal com frequência maior que a nossa frequência de corte, o nosso circuito também está funcionando corretamente. Então a gente verificou aqui que o nosso filtro passa altas MFB ativo de segunda ordem foi projetado corretamente. Tá legal? Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Hoje eu te mostrei como projetar e simular lá no LT Spice o circuito de um filtro passa altas ativo de segunda ordem utilizando a topologia MFB. Tá legal? Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa um comentário aqui embaixo, certo? Se você ficou com alguma dúvida, também comenta para que a gente possa interagir com você e tentar sanar a sua dúvida. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, tá legal? Bons estudos para você e eu te espero lá na próxima aula.